Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a festa de Santa Rosa de Lima, que juntamente com Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira da América Latina. E o evangelho de hoje, ele nos mostra um aspecto da vida de Santa Rosa de Lima, mas que deve ser um aspecto da vida de todos nós. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender, não apenas intelectualmente, mas compreender no coração, aquilo que é uma verdade para a vida de toda pessoa madura: escolher é renunciar. Toda pessoa madura, ela compreende esta realidade, e isso se aplica em várias situações da vida. Você escolheu vir à missa, você renunciou algumas horas de sono, você renunciou estar em casa, você renunciou uma outra coisa. Você escolheu aquela mulher, você, pelo menos em tese, escolheu outras possíveis com quem você poderia se casar. Você escolheu aquele homem, você escolheu outros possíveis, um outro homem com quem você poderia se casar. Você abraçou o sacerdócio, você se tornou celibatário, você renunciou um outro estilo de vida que você poderia ter. E aí vai. Ora, escolher Cristo é renunciar o mundo e o pecado. Escolher Cristo é, de alguma maneira, perder algo neste mundo. Ah, padre, mas como assim perder? Sim, meus santos, perder algumas coisas lícitas, porque você vai precisar exercitar o seu homem caprichoso, a sua mulher birrenta, que quer sempre a própria vontade. Nosso Senhor mesmo disse, que foi que Ele falou quando nos chamou ao seu seguimento: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Então a primeira coisa que a gente perde é nada mais, nada menos do que nós mesmos. Quando a gente se torna cristão, nós tomamos posse, entendamos aqui, tomamos posse de Cristo, mas perdemos a posse de nós mesmos. Nós não seremos mais donos da nossa vida, nós não faremos tudo o que nos der vontade, nós não seremos mais, eu sou o dono do meu nariz. Não. Isto é, eu não farei sempre a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade daquele que me redimiu e me salvou. Escolher é renunciar. Então aqui o evangelho nos diz que o reino dos céus, a salvação, o céu, é como alguém que descobriu uma pérola preciosa, um tesouro escondido, descobriu Cristo. E o que foi que ele fez? Ele vendeu tudo para comprar aquela pérola preciosa, para comprar aquele tesouro escondido. E foi exatamente isso o que Santa Rosa de Lima fez de uma maneira exemplar na sua vida. Santa Rosa de Lima, que nasceu, vamos ver se eu consigo me lembrar direitinho do nome dela, que é um nome comprido. Ela nasceu em 30 de abril de 1586 e foi batizada com o nome de Isabel Mariana de Jesus Paredes Flores e Oliva. O nome. Mas era tão bonita aquela menina, tão bonitinha. Bonitinha aqui não é perto de feia não, tá? Bonitinha é uma maneira carinhosa de dizer. Era tão bonitinha, rosadinha, que diziam assim: ah, ela parece uma rosa, é bonita como uma rosa. E isso ficou, esse apelido carinhoso pegou, e todo mundo a chamava de Rosa, Rosa. E ela cresceu sendo elogiada pela sua beleza. Meus santos, os elogios podem causar tantos males a uma alma.
todos os elogios. Por isso que a gente deve ter muito cuidado quando elogia alguém, porque o orgulho e a vaidade sempre podem despontar no coração da pessoa elogiada. E você acha que está fazendo um bem, quando na verdade está aumentando o peso da cruz daquela pessoa. Pois bem, e ela cresceu elogiada pela sua beleza e percebeu que aquilo poderia ser uma ocasião de queda para os outros e de tentação para si. E ela resolve se consagrar totalmente a Deus. Diz a história que ela rezando, e durante a oração ela escuta uma voz interior que diz: Rosa, entrega-te toda a mim, dá-me a ti mesma totalmente. E desponta então o desejo dela ser só de Jesus, de consagrar a sua vida totalmente a Nosso Senhor. Não obstante, futuramente, a objeção dos seus pais, mas ela quer se entregar totalmente a Nosso Senhor. Ela é a terceira filha de 11 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe. Pois bem, os pais eram muito bem de vida, só que empobreceram. São os caminhos da providência, meus santos. Talvez, se os pais não tivessem empobrecido, nós não tivéssemos uma santa daquela envergadura como hoje temos, como padroeira de toda a América Latina. Os caminhos de Deus, que nós hoje não compreendemos, porque Deus que permite isto e aquilo, porque Deus não me concede isso e aquilo, são os caminhos de Nosso Senhor. Pois bem, os pais empobreceram e ela então teve que, ela que de menina de boa vida, de moça que todos os bons partidos da cidade queriam se casar, porque uma moça bonita, uma moça prendada, uma moça de boa formação e uma moça piedosa. Então muitos queriam com ela se casar e ela dizendo: não, vou me consagrar totalmente a Nosso Senhor. Vem esse acontecimento que tira todos os bens. Os pais chegam mesmo a uma situação de miséria. E ela então tem que trabalhar como empregada doméstica e na lavoura, e costurando e bordando. Trabalhando em casa de família, trabalhando na lavoura, trabalhando até tarde, às altas horas, costurando e bordando para vender aqueles bordados, mas mesmo assim, sem se descuidar da vida de oração. É admirável, meus santos, que como é que esta moça conseguia dar conta do trabalho doméstico, do trabalho na lavoura, de costurar até altas horas, o cansaço físico e mesmo assim ter vida de oração. Vemos aqui que era uma moça penitente, de verdade penitente. E ela então, neste período todo de mudanças em sua vida e de crescimento no amor de Deus, aquele desejo de antigamente de se entregar totalmente a Nosso Senhor chega ao cume no seu coração e já tem um dia marcado em que ela vai entrar no convento. E é interessante, meus santos, mais uma vez, por que é? Não, deixa eu terminar para depois fazer essa pergunta. Então imagine ela cheia de alegria, porque ela já havia ouvido de Jesus: entrega-te totalmente a mim, consagra-te totalmente a mim. E ela compreendeu, Jesus lhe deixou que ela compreendesse que ela se entregaria a Ele totalmente na vida consagrada. Ela então se prepara para entrar no convento e com certeza comunicou às pessoas, os familiares também souberam. Imagine a luta que ela teve que travar, porque os pais no início não queriam que ela entrasse no convento, mas que ela se casasse. Mas
chegaram por fim, aceitaram aquela ideia, e quando chega no dia dela entrar no convento, ela está em oração e ela não consegue se levantar, e não há ninguém que consiga levantar aquela moça do chão para levá-la para o convento. E ela percebe ali que Deus estava dando-lhe a entender de que não era a vontade dele que ela entrasse no convento. Percebe, meus santos? Aí vem aqui a pergunta: e por que é que Deus permite que surjam no nosso coração desejos que não podemos realizar? Às vezes é para que tenhamos o que oferecer e o que sacrificar. Jesus permitiu que Santa Rosa de Lima desejasse a vida religiosa, desejasse a vida consagrada dentro de um convento, para que pudesse a Jesus oferecer o sacrifício da renúncia da própria vontade, o sacrifício da renúncia de um sonho, o sacrifício da renúncia de um lícito desejo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Meus irmãos, dentre as mais belas flores que possamos oferecer a Deus, a flor da renúncia da própria vontade está dentre as mais belas. A flor da renúncia dos próprios lícitos desejos, dos próprios sonhos, está entre as flores mais belas que a nosso Senhor podemos oferecer a Deus. Eu queria tanto, Senhor, mas se tu queres diferente, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus também fez essa experiência. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha, seja feito conforme tu queres e não conforme eu quero. Essa confiança total na providência de Deus, de quem sabe que o que Deus quer é o melhor para nós, mesmo que o nosso coração não veja objeção nenhuma naquilo que estamos querendo. Apenas a única objeção: não é que seja errado, não é que seja mal, nem é que seja inadequado, só não é da vontade de Deus. Não é errado, não é pecado, não é inadequado, só não é a vontade de Deus. E você, sem revolta, dizer: Senhor, eu creio que a tua vontade é a melhor para mim. Percebe, meus santos, que alegria nós daremos a nosso Senhor nessa total confiança na vontade amorosa de Deus. Senhor, tu me amas, tu te entregaste a mim, tu morreste por mim, e não é justo que de ti eu desconfie. É assim que tu queres? Pois bem, é assim que eu quero. Tu queres deste modo, não apenas assim, mas desta maneira? Pois bem, Senhor, é desta maneira que eu quero. Tu queres, Senhor, neste tempo? Pois bem, Senhor, é neste tempo que eu quero. Eu quero o que tu queres, como quiseres, quando quiseres. Essa confiança inabalável na providência divina, na providência amorosa de Deus, que tudo aquilo que Deus quer para nós, mesmo que nos pareça mal, é sempre ótimo. São Thomas More, que repetiu essa frase preso na Torre de Londres. Tudo que Deus quer para nós é sempre, mesmo que nos pareça mal, é sempre ótimo. Ele não disse é sempre bom, é sempre ótimo. E ele estava preso, prestes a ser morto. Meus irmãos, esta confiança inabalável na vontade de Deus, na providência divina, no amor misericordioso de nosso Senhor, é um dom de Deus, mas que Deus quer nos conceder na vida de oração. Se nós
não dobrarmos os nossos joelhos, se nós não reservarmos tempo do nosso dia para que nós nos encontremos com Deus, para que nós tenhamos comunhão com Ele, não haverá essa confiança amorosa, mas sempre uma desconfiança da vontade de Deus. Não haverá essa confiança amorosa que nos imuniza às tentações do diabo, mas estaremos sempre suscetíveis aos seus conselhos, isto é, aos maus conselhos do diabo no nosso coração, que nos levam a desconfiar da vontade de Deus, da bondade dos mandamentos de Deus e do melhor caminho que Deus nos indica, mesmo que pareça mais difícil, mais espinhoso. Esta confiança na sua santíssima vontade. Pois bem, então, Santa Rosa de Lima não entrou, percebeu, e ela disse: Jesus, se é esta a tua vontade, eu aceito. E imediatamente ela se levantou e começou então a fazer aquilo que tinha que ser feito, compreendendo que não era da vontade de Jesus que ela entrasse no convento. E ela continuou com a sua vida e tomou, ela já tinha um carinho muito grande por Santa Catarina de Sena, e aí se agarrou ainda mais a Santa Catarina de Sena, pedindo-lhe a sua intercessão, que intercedesse por ela, para que lhe mostrasse qual era a vontade de Deus então. E ela percebe que Jesus a chamava a uma consagração na ordem terceira dominicana, isto é, ela teria alguns votos, mas ela continuaria no século, ela continuaria fora do convento. Ela professou os votos, teve a liberdade de professar todos os votos, mas de professá-los em casa, não no convento. No quintal da sua casa, ela construiu um pequeno eremitério, uma pequena cela, e ali vivia em vida de oração, de penitência e caridade, visitando os doentes, os índios e os negros principalmente, porque eram os mais necessitados, vivendo em oração, se configurando a Cristo. Dizem os biógrafos que ela, em casa, ela carregava uma coroa de espinhos para se lembrar que o seu Senhor carregou uma coroa de espinhos também. Vivia em penitência de comida e bebida, uma penitência extrema até. E era reconhecida pelas muitas, assim, uma mulher de oração poderosa. Imagine que ela conseguia de Deus, quando ela se punha em intercessão, ela conseguia, eu até copiei aqui, a conversão de pecadores, ela conseguia a cura de doentes, ela conseguia a graça da chuva. Nós bem que poderíamos nos apegar a ela agora nesse período, né? A graça da chuva, porque ela rezava e a chuva vinha para regar as colheitas, ou a amenização do clima, quando o clima estava muito chuvoso também, ou muito quente, as pessoas recorriam a ela, quer dizer, viam nela um sinal claro da presença de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Pois bem, e tinha uma frase que Santa Rosa de Lima, ela gostava de repetir constantemente nos seus ensinamentos. E ela dizia: se os homens soubessem o que significa viver na graça, não se assustariam diante de qualquer sofrimento, padeceriam de bom grado qualquer pena, porque a graça é fruto da paciência. Se os homens soubessem o que é o céu, a amizade com Deus, eles não iriam desanimar diante das dificuldades que experimentam como um caminho para chegar a Deus. É de uma outra maneira isto que o Evangelho hoje nos apresenta. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra, o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens. São os sofrimentos, os desapegos, aquilo que Deus pede que nós deixemos
para que possamos alcançá-lo. Vai, cheio de alegria, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Que hoje, meus santos, no dia de Santa Rosa de Lima, peçamos a Deus também esta graça. Que cada um aqui, nesta manhã, no silêncio desta manhã, que cada um se coloque diante de Deus, sob o olhar também de Santa Rosa de Lima, e peça: Senhor, concede-me esta graça, de eu com alegria me desvencilhar de tudo que tenho. Entendam aqui, desvencilhar-se de tudo que você tem, eu não estou falando aqui necessariamente, nem primeiramente, de bens materiais. Eu estou falando aqui daquelas realidades que Deus pede a você, que deixe de lado, que deixe para lá, para que você possa com maior liberdade segui-lo e servi-lo. Eu estou falando daquelas realidades aos quais você é apegado, é apegada, e que impede você de se entregar mais generosamente e confiar com mais amor, com mais destemor, e desculpe-me aqui a redundância, o pleonasmo, de confiar com mais confiança na misericórdia de Deus, que você confia desconfiando, você entrega pedindo de volta, você se entrega dizendo: será que vai valer a pena? Então, entregar-se com maior confiança, confiar com mais destemor, entregar-se à providência divina, dizer: Senhor, eu quero o que o Senhor quiser, faça de mim o que melhor lhe aprouver, faça da minha vida e com a minha vida aquilo que mais lhe alegrar o coração, porque aquilo que alegra o vosso coração é a minha salvação, aquilo que alegra o vosso coração é o meu bem. O Senhor não se alegra com o meu mal, nem com aquilo que me faz, que me causa a perdição, mas com aquilo que me leva para o céu. Que Santa Rosa de Lima nos alcance esta graça, e nós, de joelhos dobrados, a supliquemos também a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.